Sejam bem-vindos à nossa iniciativa Tecendo Resistência. Meu nome é Maíra Irigaray, eu sou advogada, ativista e doutoranda em Geografia. O nosso vídeo passado falou sobre a mobilização não violenta. Agora que você já sabe que o poder está nas suas mãos e que você deve usá-lo de uma forma pacífica, nós vamos falar sobre como criar um movimento. Caso você já tenha um movimento, vamos falar também de como revitalizar um movimento. E uma das coisas mais importantes nisso tudo, como engajar as pessoas. Para começar, vamos responder a pergunta: o que é um movimento? O movimento tem o objetivo de educar, unir e mobilizar o povo para que se torne uma força efetiva que traga mudança social. Para fazer isso, o movimento precisa ser sentido pelo povo, precisa compartilhar cultura, valores, tradições, ideias como a de liberdade, democracia, justiça. O movimento, ele não é lançado a partir do momento em que você diz o que é melhor para o povo. Muito pelo contrário, o movimento tem que vir do povo. Movimento não é a mesma coisa que resistência civil. Resistência civil é uma abordagem, enquanto o movimento é um grupo agindo em conjunto. O Greenpeace, por exemplo, é uma ONG. Ele faz um trabalho de resistência civil, mas ele não é um movimento. Imagine uma linha. Nessa linha, de um lado você tem mais estrutura, onde estariam as ONGs, por exemplo, e do outro lado você tem menos estrutura, aonde estariam os protestos. O movimento não é nem tão estruturado quanto a ONG e nem tão completamente desestruturado quanto um protesto. O movimento, ele difere das organizações porque ele é menos estruturado, mas isso não é algo ruim. Na verdade, a gente não quer tornar o movimento em uma ONG, porque o movimento ele deve ter essa falta de estrutura, em certo sentido, para que ele possa abrir para a participação de mais pessoas. Imagine que o movimento seja esse círculo. A ideia é que o movimento vai treinar pessoas para que elas possam sair e se multiplicar, formando outros movimentos de outras maneiras. Assim, o movimento se expande, ele cresce. Então, a ideia do movimento ele não é uma ideia de ONG, ele realmente é uma ideia de multiplicação. Para criar um movimento, 4 coisas são essenciais: criar uma equipe de trabalho, construir confiança, comunicação e ter uma visão em comum. Se um movimento não representa a visão de um povo, então ele não consegue ser efetivo. Não se trata da minha visão, e sim da visão do coletivo. A visão é o que mantém o movimento unido. Agora, para manter as pessoas unidas para uma ação, é preciso ter método. Mas o que acontece quando o movimento já existe e perde a força? Ou quando ele morre, o que é muito comum acontecer? O movimento precisa pensar na sustentabilidade. Não adianta pensar a minha causa é justa e por isso as pessoas vão me seguir. Isso não funciona. Se o movimento não pensa na sustentabilidade, se ele realmente não encontra uma maneira de reengajar as pessoas e de representar a voz do povo, ele está literalmente fadado ao fracasso. Como revitalizamos um movimento? Olha, o movimento pode mudar a mensagem de sua bandeira, analisar qual o problema e resolvê-lo, criar um novo nome, uma nova visão, uma nova campanha, se isso trouxer o apoio de mais pessoas, criar iniciativas para engajar mais pessoas que ainda não estão engajadas, entre outras coisas. Agora é a hora que você se pergunta: como assim mudar o nome, a bandeira, a visão do meu movimento? Isso mesmo. Eu sei que essa ideia pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, afinal de contas, talvez você tenha criado e lutado pelo seu movimento existir. Mas lembre-se de uma coisa: não confunda causa com
com o movimento. As causas acabam, elas têm começo, meio e fim. O movimento, não. É natural que as pessoas se apeguem nas coisas em que elas constroem, ao invés de se apegar no porquê elas estão construindo. Então, nesse sentido, você pode sempre reformular o seu movimento, criar um novo movimento, dar uma nova forma ao seu movimento. Pense no movimento como uma ferramenta usada para conquistar algo. A ferramenta não pode ser mais importante do que o objetivo, do que a visão. A doutoranda Erica Chenoweth, uma especialista em estudar movimentos, identificou 3 pontos principais que ativistas normalmente negligenciam e que fazem que os seus esforços possam ir por água abaixo. O primeiro ponto, ela falou da concentração exagerada que os movimentos e os ativistas fazem na tristeza e na desgraça. Torna o movimento uma energia pesada e faz com que as pessoas se tornem apáticas ou não tenham energia para se movimentar dentro da causa. Por isso, a importância de manter o movimento leve, mais harmônico, com mais alegria, mais bem-humorado. O segundo ponto que tende a ser negligenciado é que o movimento acha que porque ele está do lado da justiça ou do lado correto, ele vai vencer. E isso não é necessariamente verdade. A não ser que o movimento realmente trabalhe para ter a participação em massa, perturbar a ordem normal das coisas, privar os adversários de manter o seu status quo. Não adianta a causa justa. O movimento, se ele não souber realmente fazer essas coisas, ele tende a fracassar. E isso torna as pessoas, parte do movimento, amargadas com o tempo. Lembre-se que a resistência não violenta não se trata apenas de superioridade moral. Ela se trata de uma imposição de custos. O terceiro ponto é que os movimentos tendem a ficar um pouco dependentes de métodos específicos, como, por exemplo, reuniões, ocupações, protestos. Isso pode, de certa forma, alienar as pessoas que poderiam apoiar, cansar os participantes e não necessariamente interromper o adversário. Protestos repetidos também podem tornar alguns ativistas mais vulneráveis à repressão. Por outro lado, as manifestações de massa também podem perturbar a vida das pessoas comuns muito mais do que o adversário, afastando potenciais aliados. Movimentos que ganham geralmente misturam suas táticas em uma espécie de sequência que se destina a maximizar a participação e a interrupção, minimizando a exposição, a repressão e os danos colaterais para as pessoas comuns. Agora que a gente já sabe como criar um movimento, como revitalizar um movimento, o próximo passo é aprender a engajar as pessoas. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar ao exemplo de Gandhi que demos no primeiro vídeo sobre o poder. Quando Gandhi disse para os indianos: os britânicos estão governando para o benefício próprio, por que devemos ajudá-los? O que foi que ele fez com essa frase? Bom, em primeiro lugar, ele identificou quem era o responsável pelos problemas que aconteciam na Índia, ou seja, os britânicos. Em segundo lugar, ele definiu o que havia de errado na Índia, ou seja, as pessoas estavam sendo governadas de uma forma injusta, elas não tinham voz. Em terceiro lugar, ele sugeriu que os indianos, ao tolerar os britânicos como governantes, eles simplesmente facilitavam a injustiça que todos os demais sentiam. Nenhum participante em um movimento pode se tornar a mudança que ele quer ver, a menos que ele tome uma atitude que seja consistente com os valores políticos e a visão social realizada pelo movimento. Nesse sentido, para engajar as pessoas, é preciso diversificar o máximo que puder, ter uma discussão aberta sobre o movimento, discutir sobre as experiências passadas, sobre o que funcionou, por que pessoas ficaram ou por que saíram, e também dar ferramentas
para que as pessoas compreendam o tripé do sucesso de um movimento, que são unidade, planejamento e a disciplina da não violência. Nenhum participante dentro de um movimento pode se tornar a mudança que ele quer ver no mundo sem que ele tome uma atitude realmente consistente com os valores e a visão do movimento. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar de como definir objetivo, táticas e estratégias. Fique ligado!